Um morador de rua de bom coração vivia em frente de um supermercado. Certo dia, ele recebeu uma recompensa após ajudar uma idosa e entrou no supermercado para comprar comida. Porém, o dono do estabelecimento não ficou nada satisfeito. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Havia um mendigo em determinada cidade, posicionado em frente a um grande supermercado. Ele escolheu esse local porque sempre havia movimento, o que aumentava suas chances de receber ajuda das pessoas que passavam por ali. Seu nome era Richard, e ele estava vestido com roupas desgastadas e olhos cansados. Muitas vezes, as pessoas sentiam pena dele, mas nem todos paravam para ajudar. Para muitos, a presença de Richard era apenas mais um elemento da paisagem urbana. No entanto, ele mantinha a esperança de encontrar generosidade em algum dia comum. Sentado no seu cobertor estrategicamente posicionado, Richard observava as pessoas entrando no supermercado. Ele se perguntava se alguém o notaria e ofereceria pelo menos um simples bom dia. A manhã passou devagar, com o sol subindo no céu e o movimento de clientes aumentando. Alguns jogaram moedas em seu copo sem olhar em sua direção, enquanto outros evitavam passar perto dele, como se tivessem medo de que a miséria fosse contagiante. No entanto, Richard não perdeu a fé. Para ele, cada dia era uma nova oportunidade. Por volta do meio-dia, uma jovem se aproximou dele de maneira diferente. Ela olhou para Richard com olhos que expressavam mais do que pena, parecia disposta a ajudar além do que podia. Ele raramente sentia que precisava de algo para comer, mas a voz rouca de Richard expressou sua gratidão quando a jovem lhe deu uma nota suficiente para comprar uma refeição decente pela primeira vez em dias. Deus te abençoe, disse Richard enquanto a mulher se afastava. Ele acenou com a mão, renovando suas esperanças. A gentileza daquela jovem lembrava-o de que ainda existiam pessoas boas no mundo, dispostas a olhar além das aparências e ver o ser humano real por trás da situação. Perto do mercado, vivia a Dona Paloma, uma senhora idosa e viúva. Sua vida estava entrelaçada com a história das ruas que ela caminhava todos os dias até seu apartamento modesto, decorado com fotografias de tempos mais felizes e plantas cuidadas com devoção. Seu apartamento era seu santuário. Paloma passava a maior parte dos dias cuidando das plantas e fazia compras semanais no supermercado. Apesar de sua idade, ela mantinha uma energia admirável e um sorriso radiante. Naquela manhã ensolarada, ela se preparou para sua visita semanal ao supermercado, vestindo sua saia com florzinhas que dançavam ao vento e uma blusa azul clara que destacava a cor de seus olhos cansados, mas ainda esperançosos. Antes de sair, Paloma olhou para si mesma no espelho, passou a mão pelos cabelos brancos e os arrumou com cuidado. Ela pegou sua sacola de pano, aquela que carregava as histórias de tantas visitas ao mercado, observando as mudanças ao seu redor. Novas lojas surgiram, algumas antigas fecharam, mas o supermercado permaneceu inalterado, uma referência constante em sua vida. O tempo voa, pensou ela, com um suspiro. Ao se aproximar do supermercado, Paloma notou Richard, o mendigo que se tornou uma figura constante na entrada do estabelecimento. Embora sempre o tivesse visto, eles nunca haviam interagido. Naquele dia, as coisas pareciam diferentes. Paloma entrou no supermercado sem cumprimentar Richard. O ambiente familiar a acolheu, afinal, ela frequentava aquele local há tantos anos e mantinha uma relação especial com ele. O cheiro do pão fresco misturado com o aroma das frutas e legumes preenchia o ar. Ela pegou um carrinho e começou suas compras. Primeiro os legumes, depois as frutas, seguidas pelos laticínios, e por fim, a padaria. Ela trocou algumas palavras com os funcionários que a conheciam há muito tempo e a respeitavam. Para Paloma, viúva há mais de uma década, os dias haviam se tornado uma sequência de pequenas rotinas. O supermercado era parte de seus poucos laços com o mundo exterior, um lugar onde ainda sentia que pertencia e onde sua presença era reconhecida. Após terminar as compras, Paloma dirigiu-se ao caixa, onde trocou cumprimentos e comentários sobre o dia com Mayara, a caixa. Mayara estava acostumada com a presença da senhora e a cumprimentou com respeito. Enquanto arrumava as sacolas pesadas em suas mãos, Paloma observou o mendigo deitado nas proximidades. Ela comentou com Mayara sobre a tristeza de ver um ser humano naquela situação. Ao sair do supermercado, Paloma se deparou com Richard. Ele se aproximou com um gesto emocionante e ofereceu ajuda para carregar as sacolas. Surpresa,
Paloma olhou nos olhos de Richard e viu uma genuína vontade de ajudar. Ela aceitou sua gentileza e agradeceu. E assim, eles começaram a caminhar lado a lado em direção à casa de Paloma, em passos curtos e sem pressa. Meu nome é Richard, disse ele. Paloma sorriu e respondeu. Eu sou Paloma. É um prazer conhecer alguém tão gentil quanto você. Você está sendo muito bondoso em me ajudar. Seus olhos refletiam gratidão. Enquanto caminhavam, a conversa fluía naturalmente entre eles, um diálogo rico em experiências e visões de mundo. Num determinado momento, Paloma voltou-se para Richard com uma curiosidade que a incomodava. Richard, não pude deixar de notar que você tem dormido na rua, principalmente na calçada perto do supermercado. Gostaria de saber o que aconteceu com você, por que você foi parar na rua e por que ainda me ajudou, mesmo com todas as dificuldades. Richard compartilhou sua história carregando o peso das realidades que Paloma mal conseguia imaginar. Eu imagino o quanto você sofreu, Richard. Todos nós temos nossas lutas, mesmo que sejam diferentes. A minha tem sido a solidão desde que meu marido se foi. Os dias ficam longos, e as conversas são escassas. Não tenho ninguém para contar como foi meu dia ou para elogiar minha comida. Meu filho trabalha demais, e acabo ficando sozinha a maior parte do tempo, confessou Paloma, com sua voz revelando vulnerabilidade e criando uma ponte de empatia entre eles. Richard concordou. É curioso, Paloma. A vida nos coloca em caminhos tão diferentes, mas no final, compartilhamos sentimentos tão semelhantes. A solidão, a luta pela sobrevivência. Isso não nos torna tão diferentes uns dos outros. Eu tinha mulher e filhos, mas ela saiu e levou tudo que eu tinha, inclusive as crianças. Foi assim que acabei na rua, e desde então não consegui me recuperar. Tive de aprender a viver e sobreviver dessa forma. Paloma ouviu atentamente as palavras do pobre homem que estava à sua frente. Entre passos e palavras, começou a brotar uma amizade improvável, tecida com fios de compreensão e respeito mútuos. Ao chegarem à porta de Paloma, ambos sabiam que aquele passeio compartilhado era apenas o começo de muitas conversas e momentos juntos. Uma luz brilhava suavemente em suas vidas. Ao entrar em sua modesta, mas aconchegante casa, Paloma expressou profunda gratidão. Ela se virou para Richard, seus olhos encontrando os dele num momento de sinceridade. Obrigada, Richard. Não sei como expressar o quanto agradeço sua ajuda. Hoje em dia, é difícil encontrar gente com sua gentileza. Ela disse que iria recompensá-lo com algumas coisas. Richard hesitou. Não queria que ela interpretasse que sua atitude foi movida por interesse. Dona Paloma, eu realmente preciso comer algo. Ontem passei fome, mas hoje consigo me virar sozinho. Ter alguém com quem conversar na rua já foi um presente para mim, respondeu ele, tentando rejeitar o dinheiro gentilmente. Embora por dentro, ele soubesse que precisava muito. A honestidade e a humildade em sua voz eram palpáveis, demonstrando todo o seu caráter. Paloma, porém, insistia com determinação gentil, mas firme. Richard reconheceu que não é todo dia que encontramos alguém disposto a estender a mão sem esperar nada em troca. Ele aceitou as notas em sua mão com um carinho maternal e concordou em usá-las para comprar algo no mercado. Paloma enfatizou que todos merecem um pouco de conforto, especialmente alguém como ele, que demonstrava tanta força e gentileza. Obrigado, Dona Paloma, disse Richard, com um sorriso agradecido iluminando seu rosto. Sua generosidade significa muito para mim, mais do que palavras podem dizer. Paloma ofereceu um brilho de amizade verdadeira em seus olhos. Minha porta está sempre aberta para você, Richard. Se precisar de uma conversa ou companhia, estarei aqui. Richard examinou rapidamente o endereço impresso em um pequeno cartão que Paloma lhe entregou. Não sei como agradecer. Irei lá agora mesmo. Sua gentileza mudou o meu dia. Com um aceno de cabeça cheio de gratidão, Richard se preparou para seguir o novo caminho que se abria. Um simples gesto de ajuda transformou-se em uma profunda conexão humana, lembrando a beleza encontrada em atos de generosidade e abertura para os outros, independentemente das circunstâncias. Richard, segurando o cartão que Paloma lhe deu, decidiu voltar ao mercado para comprar algo para comer com o dinheiro recebido. A sensação de ter algum dinheiro no bolso lhe deu uma liberdade que não sentia há muito tempo. Com dignidade e gratidão, ele entrou no setor de alimentos prontos para consumo, um luxo raramente oferecido.
Enquanto caminhava pelos corredores, uma voz familiar o cumprimentou. Boa tarde, disse Mayara, a jovem caixa que sempre o via sentado na entrada, mas nunca falava diretamente com ele. O tom era gentil, sem traços de julgamento ou piedade, apenas a habitual cordialidade de quem está acostumado a servir a todos com respeito. Richard deu um sorriso em resposta. Boa tarde, respondeu sua voz baixa, surpreso por ser reconhecido. Continuou seu caminho, selecionando criteriosamente os itens que compraria. A sensação de escolher o que comer, em vez de se contentar com o que encontrava, foi um raro momento de autonomia e satisfação. No entanto, a tranquilidade do momento foi interrompida quando um guarda se aproximou rapidamente de Richard. Você não pode estar aqui, disse o guarda com voz firme e um tanto hostil. Isto não é um lugar para. Antes que ele pudesse terminar, apertou o botão no rádio comunicador. Precisamos que você venha aqui, Raul. Temos uma situação. Richard ficou parado, o cesto com alimentos ainda na mão, confuso e um pouco assustado. A última coisa que queria era causar problemas ou constrangimento para alguém, especialmente em um lugar que se tornou parte de sua rotina diária. A vergonha começou a tomar conta dele, misturada com a decepção de ser visto apenas como um problema, apesar de sua intenção simples de comprar algo para comer. Mayara, a caixa, observou a cena com desconforto. Ela sabia quem era Richard, e embora nunca tivessem conversado muito, ele sempre a cumprimentava com um sorriso quando passava pela entrada. Ver o guarda abordá-lo dessa forma parecia injusto, uma reação desproporcional à simples presença de alguém como Richard. Raul, o gerente, correu em direção à entrada ao ouvir o chamado no rádio. Sua expressão era de profundo desprezo. Olha quem resolveu se aventurar além da calçada, disse Raul com sarcasmo. Não bastava você fazer da entrada do meu supermercado a sua casa? Agora decidiu trazer sua miséria para dentro. Richard sentiu o peso de cada palavra como um golpe. A simples intenção de usar o dinheiro dado por Paloma para comprar algo para comer parecia quase rebelde diante da crueldade de Raul. Ele queria dizer algo, mas sua voz falhou, dissolvendo-se na atmosfera cheia de julgamento. O olhar frio e calculista de Raul fez Richard estremecer. Era um lembrete vivo de sua vulnerabilidade e do lugar que a sociedade o colocava. Não quero causar problemas, tentou dizer Richard, mas suas palavras desapareceram no ar. Raul continuou, cada palavra destruindo um pouco mais a autoestima de Richard. Você deveria se contentar com as migalhas que ganha, porque é tudo que merece. E se eu te vir tentando entrar aqui novamente, garanto que as consequências serão muito mais graves. Mayara presenciou a cena de seu posto de trabalho, arrependida e triste por não poder fazer nada. A única coisa que tinha em mãos era seu telefone celular, que gravava discretamente a cena. Seu coração apertou ao ver Richard sendo tratado com tanta crueldade. Com um movimento brusco, Raul arrancou o cesto das mãos de Richard, o desprezo claro em seu rosto. Vá embora e não volte mais. Richard ficou ali, parado por um momento, incapaz de compreender totalmente o que estava acontecendo. As pessoas ao redor sussurravam entre si, mas ninguém se aproximou para ajudá-lo. Sentindo-se profundamente humilhado, ele abaixou a cabeça e começou a se afastar lentamente, cada passo carregado de vergonha e tristeza. Mayara, ainda atrás do caixa, sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ver Richard sair cabisbaixo. Ela queria desesperadamente fazer algo para ajudar, mas se sentia impotente. No entanto, ela já havia registrado tudo no celular. A gravação estava ali, um testemunho mudo da crueldade que Richard havia sofrido. Richard se sentiu tão envergonhado e chateado que havia até perdido a fome. No entanto, sabia que precisava comer, então caminhou em direção a outro mercadinho, que ficava um pouco distante. Uma semana se passou, e era hora de Dona Paloma ir ao supermercado fazer suas compras novamente. Ela não pôde esconder seu entusiasmo ao lembrar que provavelmente encontraria Richard à porta do supermercado. A ideia de ter uma nova conversa com ele encheu seu coração de alegria. Ao chegar na entrada do supermercado e não o ver, Paloma ficou surpresa e preocupada. O que será que aconteceu? Ela se perguntou. Richard sempre estava ali, era quase parte da rotina do lugar. Sua ausência era notável. Enquanto fazia suas compras, Paloma não conseguia parar de pensar nele. Passou pelos corredores com a mente distante, lembrando da sinceridade e humildade de Richard na última vez em que se encontraram. Será que algo havia acontecido? Será que ele estava bem?
Essas perguntas ecoavam em sua mente. A sensação de vazio a acompanhou durante todo o tempo no supermercado. Cada item que colocava no carrinho parecia apenas aumentar sua preocupação. Ao finalizar suas compras, ela olhou novamente para a entrada, ainda esperando vê-lo. Não havia sinal de Richard. Depois que terminou suas compras, Dona Paloma percebeu que Richard ainda não estava lá. Quando ela estava no caixa, Mayara, percebendo que a idosa parecia incomodada, resolveu perguntar se havia algo lhe incomodando. Senhora, está tudo bem? Perguntou Mayara com um tom gentil. Dona Paloma refletiu um pouco antes de responder. É que achei estranho o fato de Richard não estar aqui. Sempre o vejo por aqui e hoje não. O que será que aconteceu com ele? Naquele momento, Mayara sentiu um frio na barriga. Ela desejava revelar o ocorrido para a idosa, mas sentiu medo ao lembrar por que havia deixado isso para lá. Eu também achei estranho ele ter sumido, disse Mayara, mas não revelou o que havia ocorrido na semana anterior. Quando Dona Paloma estava indo embora, Mayara respirou fundo e a chamou. Senhora, espere um momento. Dona Paloma se virou, com uma expressão curiosa. Mayara, sentindo a urgência de falar a verdade, revelou o que o gerente do supermercado havia feito com o pobre mendigo. O gerente, Raul, tratou Richard de maneira muito cruel na semana passada. Ele o expulsou do mercado quando Richard tentou comprar comida com o dinheiro que ele tinha. Eu gravei tudo, mas Raul é um homem muito vingativo, e tive medo de mostrar o vídeo para alguém. Mesmo que eu mostre, não poderia fazer nada por ele. Infelizmente, aquilo não o ajudaria em nada. Dona Paloma ficou completamente chocada e irada com a história. Eu não vou permitir que a situação fique assim, disse, determinada, enquanto saía do supermercado. Dona Paloma pegou um táxi e pediu para ele rodar toda a cidade até que ela avistasse Richard. Depois de um tempo, finalmente o encontrou, sentado ao lado de uma lixeira. Ela pediu para o taxista esperar e foi até ele. Richard, o que aconteceu? Perguntou Paloma com preocupação ao se aproximar dele. Richard, abatido, tentou disfarçar seu desânimo. Dona Paloma, não queria te preocupar. Aconteceu um problema no supermercado, mas está tudo bem agora. Paloma não hesitou e o abraçou. Venha, quero que me siga, disse ela, surpreendendo Richard com sua determinação. A princípio, ele hesitou, mas Paloma insistiu. Ela voltou para o táxi e pediu para ele entrar. O motorista fez uma cara feia, mas, sabendo que ganharia um bom dinheiro pelo taxímetro rodando há tanto tempo, decidiu não dizer nada. Eles retornaram ao supermercado, apesar da relutância de Richard. Eu não quero entrar lá novamente, disse Richard, visivelmente abatido. Você vem comigo, disse Paloma, puxando-o pelo braço e o levando para dentro. No caixa, Paloma pediu para Mayara enviar o vídeo para o telefone dela. Não se preocupe, Mayara. Eu dou minha palavra que não vou prejudicar você. Mayara, ainda com um pouco de receio, fez o que Paloma pediu. Paloma então foi até o segurança e exigiu falar com o gerente. Vendo a determinação da senhora, o segurança não questionou e fez o que ela pediu. Raul chegou pouco depois, com uma expressão de aborrecimento. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Paloma pegou seu celular e mostrou o vídeo para ele. Eu mesma gravei isso, escondida, mentiu Paloma. É o seguinte, não vou falar 2 e muito menos 3 vezes. Ou você pede perdão para este homem agora, ou eu não vou sossegar até fazer com que você tenha muita dor de cabeça com a justiça. Disse Paloma, de forma irada, fazendo todos os presentes olharem naquela direção. Raul recuou, ficando na defensiva. Calma, senhora, pediu ele, percebendo a seriedade da situação. Eu sinto muito pelo que aconteceu, disse Raul, engolindo seu orgulho. Richard, eu não deveria ter tratado você daquela forma. Peço desculpas. Os presentes observaram a cena em silêncio, surpresos com o desenrolar dos eventos. Richard, ainda hesitante, aceitou o pedido de desculpas com um aceno silencioso. Dona Paloma, satisfeita com a resolução, olhou para Richard e disse: Vamos garantir que você tenha o que precisa. E nunca mais deixaremos que tratem você dessa maneira. Dona Paloma ajudou Richard a se reerguer. Ela deu abrigo temporário a ele em sua casa e o ajudou a conseguir um emprego em uma padaria local, onde o dono,
um amigo de longa data, aceitou dar uma chance a Richard. Com o apoio de Paloma, Richard começou a reconstruir sua vida, encontrando estabilidade financeira. A amizade improvável que começou com um simples gesto de bondade floresceu e eles ficaram ainda mais próximos. Você tomaria alguma atitude se presenciasse o que Raul fez àquele mendigo ou só ficaria indignado e não faria nada? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.